Olá, minha gente! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, a gente vai bater mais um papo sobre livros. E vocês sabem que eu adoro quando a gente tem esse momento, porque eu sou uma pessoa que lê bastante. E, na verdade, eu leio muito mais do que eu trago pra cá. Eu, inclusive, fico pensando se eu não deveria trazer mais. Comenta aqui pra mim se você acha que tá pouco ou se tá bom. O livro de hoje é um livro muito especial pra mim. Ele chegou muito por acaso nas minhas mãos, mas ele tem um valor muito grande. E eu já vou contar por quê. Então, se você já leu este livro, ou se você ainda não leu, tá curioso, ou simplesmente quer ouvir a minha bela voz e ver o meu lindo rosto, pegue seu chazinho e bora conversar. Gente, seguinte, Erguer a Voz, de Bell Hooks. Bell Hooks é uma autora negra, estadunidense, feminista e que se baseia na pedagogia crítica de Paulo Freire, que é um pedagogo, falecido pedagogo brasileiro, muito famoso por tudo que ele vem estruturar na pedagogia. A Bell Hooks traz nesse livro uma característica que eu acho fundamental para qualquer discussão que a gente vai ter, que é ser acessível. Acessível no sentido de ter uma linguagem que qualquer pessoa possa entender. Quando a gente pensa nas teorias, quando a gente pensa nas lutas políticas, elas estão muito associadas a um elitismo, a um academicismo. E o que eu quero dizer com isso? As pessoas usam palavras difíceis, citam muitos autores que nem todo mundo leu, muito numa tentativa de reforçar o lugar delas, de trazer como argumentos, de se posicionar ali num lugar que, na minha opinião, e também na opinião da Bell Hooks, ele vai distanciando a luta de quem realmente sofre, de quem vive aquele sofrimento. A Bell Hooks, ela traz muito da experiência dela, e eu acho isso também fundamental, o quanto a experiência dela marca toda a obra dela. E é isso mesmo, a gente não se descola, né? Eu só sei o que é ser uma mulher branca de classe média, né? Tenho uma série de privilégios e eu só sei viver com esses privilégios. Eu posso ouvir, eu posso entender quem não tem esses privilégios, mas eu nunca vou saber como é, né? E a gente não descola disso. Toda a minha teoria, tudo que eu penso é a partir disso e a partir do lugar de ouvinte de quem não tem esses privilégios. Então a Bell Hooks traz muito forte isso na obra dela. Ela, como mulher negra, era uma das únicas professoras, ou a única professora negra, na universidade, nas universidades em que ela lecionou. Ela era a única pessoa que conversava com todos os mendigos na rua até o caminho da sala de aula. Ela percebia que além dela, como negra, só tinha as moças da faxina. E ela começou a se dar conta de que fazer uma obra, fazer toda uma luta em que você não tenha palavras que vão acessar a tia da faxina, o moço jardineiro, ou o moço da faxina e a moça jardineira, é uma luta vã, né? É todo um posicionamento que, de fato, não atende a todos. Você fica reforçando a ideia de quem tá lá em cima, de quem tem o privilégio de poder entender, de poder se comunicar nessa linguagem toda rebuscada, cheia de citações e de autores e de datas e palavras completamente difíceis. Essas pessoas que já estão ali na cadeia de privilégio, elas vão se manter nesse lugar de privilégio, nessa posição de privilégio. E o quanto é importante quando a gente fala de movimentos que todo mundo sente, né? Então, quando a gente tá falando do feminismo, toda mulher sente o impacto do machismo nas suas vidas, né? Então, por que falar só para algumas? Por que falar só sobre algumas? E ela traz isso muito presente nas obras dela, né? Ela também faz a gente pensar, e para mim isso foi muito importante como mulher branca, pensar o quanto muitos movimentos tratam a mulher branca como se fossem todas as mulheres. Né, como se existisse o movimento feminista das mulheres e o movimento feminista negro, em que só nesse espaço as mulheres negras podem caber. Né? Quando a gente fala as mulheres, a gente não está incluindo as mulheres negras, as mulheres não brancas, as negras, as indígenas, todas as outras mulheres que compõem a esfera do que é ser mulher, né? Porque as experiências, elas são diferentes mesmo, né? Eu não sei o que é ser uma mulher indígena e é óbvio que eu tenho privilégios por ser uma mulher branca. Então, a Bell Hooks, ela faz a gente pensar nas obras dela o quanto a gente precisa, sim, tá aberta, gente na posição de mulher branca ou homens brancos que têm um olhar mais sensível a isso, né? Deveria ser para todo mundo, deveria. É muito importante pensar, não tem como você dissociar ou você hierarquizar, né? O que é mais importante, ser negra ou ser mulher? Ela é uma mulher negra, né? Essas duas coisas estão conectadas, não faz sentido separá-las. E ela traz isso muito forte na obra dela e eu acho isso muito interessante porque me fez pensar, me fez refletir o quanto muito do nosso movimento ele é excludente.
quanto quando a gente diz mulheres, a gente pensa e a gente fala só sobre a experiência de um recorte, que é de mulheres brancas. E quando a gente diz mulheres negras, aí sim a gente olha para as outras mulheres que não brancas, né? Então, o quanto a gente generaliza pensando como mulher branca, quando a gente deveria deixar bem marcado. Eu como mulher branca, ela como mulher negra, ela como mulher indígena, enfim, a gente deveria ter o cuidado, né, de falar pensando em acolher a todas no movimento ainda e principalmente respeitando as diferenças de recortes e legitimando essas diferenças. Acho que o principal aqui eu talvez já esteja fazendo um mix com outras obras da Bell Hooks, mas essa obra Erguer a Voz, ela fala muito sobre o quanto é importante você de alguma maneira se posicionar, né? E ela me fortaleceu muito porque antes eu olhava e pensava que para eu ter alguma opinião e para que essa opinião fizesse a diferença no mundo, eu precisava estar à frente de manifestações, eu precisava estar afiliada a partidos políticos, eu precisava estar afiliada a coletivos, e o quanto isso tudo eu não me identificava com esse tanto de coisa, com esse tipo de coisa, né? É uma militância, é uma forma de ser engajada e de exercer o seu olhar crítico e a sua ideia de mudança da sociedade muito diferente da qual eu me identifico, né? E aqui a Bell Hooks, ela me fortaleceu muito no sentido de dizer, tá tudo bem, né? Você não precisa ser como as outras pessoas. Se a sua maneira de militar, se a sua maneira de querer mudar o mundo é sentada em casa, contando para as pessoas, no meu caso, por exemplo, né, contando para as pessoas por meio das redes sociais, tá tudo bem, isso também é válido. Se a sua maneira é escrevendo texto, se a sua maneira é dando uma aula diferente, enfim. E ela vai trazendo que o importante é a gente falar. E quando a gente não fala, quando a gente silencia, quando a gente se omite, a gente tá apoiando o opressor. Quando a gente opta por não se posicionar contra uma agressão, aqui eu vou tirar a palavra opressão porque eu acho ela uma palavra pouco acessível, né? Ela é muito rebuscada. Então vamos pensar num caso de agressão. Quando a gente tá vendo uma situação de agressão, então uma mulher tá sendo encoxada no metrô, por exemplo, e a gente não faz nada, a gente tá ocupando o lado do agressor, então do cara que tá encoxando, no sentido de que nada aconteceu para tirar a mulher daquela situação. Nada aconteceu para cuidar da mulher naquela situação, nada aconteceu para interromper. Então o meu silêncio deu mais peso pro cara continuar encoxando a mulher do que pra mulher se fortalecer e sair da situação, do que pra mulher ser tirada da situação, pro cara ser impedido de seguir. Então, basicamente o que ela traz não adianta a gente dizer, putz, e aí eu super me identifico com essa obra porque eu super me vi nesse lugar de, eu ainda não sei muito bem, então eu vou ficar na minha. E deixa eu ler tudo, deixa eu estudar tudo, deixa eu saber de tudo, deixa eu viver todas as experiências para aí depois eu me posicionar. Por exemplo, em relação ao feminismo. E aí ela coloca, enquanto você tá aí esperando saber de tudo, entender tudo, e você tá vendo a mulher ser encoxada e você fica em silêncio, você continua permitindo que ela seja encoxada, né? Você não é a pessoa que causa, mas você é a pessoa que contribui para que essa ação permaneça, que ela continue acontecendo, né? Muitos gerundos aqui. E aí quando ela vem falar de erguer a voz, ela nos diz, e aqui de novo para o nosso exemplo, para essa minha leitura, né? Você não precisa sair gritando com o cara, batendo no cara, botando o cara para fora do vagão, se esse não é o seu tipo de manifestação, se essa não é a forma como você fica confortável. Mas você pode virar pra moça e falar, fulana, quanto tempo, que saudade, vem aqui pra gente conversar. E da mesma maneira você tira a mulher dessa situação. Né? Você tá, de alguma maneira, impedindo que a situação permaneça, que a opressão, que a agressão se mantenha. Você tá mudando o curso das coisas sem necessariamente ter aquela atitude mais ativa, sem ter aquela atitude clássica da militância, né? E isso pra mim foi muito importante, eu me senti muito acolhida, porque eu pude entender que a forma como eu me manifesto, ela também é legítima, ela também é válida, né? Então, fazer todo o meu trabalho, fazer com que as pessoas reflitam sobre a autonomia que elas podem ter, sobre a autonomia em relação aos seus corpos, a saúde mental, indicar livros que vão apoiar nesse processo de autonomia e de criticidade, tudo isso é uma forma de agir também, né? Eu posso não estar lá na frente, nas manifestações, nas ruas, porque não é o meu perfil, não é uma coisa que vai me fazer bem, mas não significa que eu não esteja atuando contra
os regimes opressores, contra as ideias e atitudes opressoras. Além disso tudo, ela traz uma coisa muito importante que eu tomei assim como base para todo o meu trabalho, e que eu sinto que ainda tem muita coisa para caminhar, né? Mas que é o tornar o nosso discurso acessível, né? E não precisamos de elitismo nas nossas palavras. A gente é criado numa sociedade que diz que quem é estudado tem mais valor. Tanto valor financeiro, quanto poder e tudo mais, né? Acho que quando a gente pensa, por exemplo, e aqui eu me lembro quando eu era criança, em 2002, quando o Lula foi eleito, eu lembro que a primeira crítica, assim, que eu ouvi a ele, eu não tinha nenhuma consciência política, assim. Eu tinha alguma, mas eu tinha 7 anos, então, né, eu não tinha noção partidária. Mas a primeira crítica que eu ouvi em relação a ele era: nossa, ele não sabe nem falar português e é presidente da República. Então isso mostra, independentemente do viés político que você opte, né? Isso mostra o quanto a gente, como sociedade, dá muito valor às pessoas serem estudadas, as pessoas terem seus diplomas. A faculdade que ela estudou é muito importante. Mas a gente não pensa que poder estudar é uma questão de privilégio. A gente não pensa que dedicar 8, 12 horas do meu dia para estudar é um privilégio no sentido de que tem alguém trabalhando para garantir que eu vou ter casa, que eu vou ter roupa, que eu vou ter comida, para que eu possa me dedicar 100% do tempo para estudo, né? E é muito importante a gente pensar isso, porque aí quando a gente olha para as pessoas que não tiveram esse privilégio, que não estudaram, né, e que aí vão falar errado, que não vão entender as palavras tristes e rebuscadas, a gente precisa pensar movimentos, a gente precisa pensar ideias que vão atingir essas pessoas, porque essas pessoas também estão sendo feridas. E quando a gente pensa, por exemplo, o feminismo, que é uma das coisas que a Bell Hooks traz aqui, ela fala justamente isso. Poxa, você precisa falar para que todo mundo te entenda, porque todo mundo sofre. Todas as mulheres sofrem com o machismo na sociedade. Então todas as mulheres precisam entender que tem pessoas se agrupando para mudar esse cenário. E elas precisam se reconhecer nesse movimento para que elas queiram participar e mudar esse cenário junto com a gente, né? Então não adianta eu ficar falando palavras rebuscadas, citando autores, a cada 2 palavras citar um autor, porque como Freud disse, porque como Simone de Beauvoir disse, porque como Levi-Strauss disse, não adianta porque isso se perde, porque isso fica chato, isso fica maçante. Eu posso sim estudar, se eu tenho esse privilégio, se eu tenho essa oportunidade, eu posso estudar. Eu devo estudar, né? Mas eu não preciso fazer com que a pessoa que não tem esse privilégio se sinta excluída. Então, eu preciso de movimentos que são acolhedores, que sejam acolhedores, que deem espaço para todo mundo. E a premissa básica para que isso aconteça é ser acessível. Essa foi a minha maior lição com essa obra da Bell Hooks. Ela foi muito importante para mim, foi meu primeiro contato com essa autora. Hoje eu sou fãzona dela, já li vários livros, mas esse foi o meu primeiro contato e foi muito, muito bom. Foi muito positivo e foi muito importante. Então eu super recomendo a leitura. Se você gostou, se você se animou para ler, se você vai comprar, eu vou deixar o link aqui da Amazon, porque eu sou afiliada à Amazon, então você comprando por esse link, você ajuda o canal Conversa e Chá, tá aqui na descrição. E se você gostou, comenta, curte, não se esquece de se inscrever, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e ative as notificações para você sempre ficar sabendo das próximas conversas que vão acontecer. Um beijo, até a próxima!